Boa noite, meus amados. A paz do Senhor Jesus, amém? Estamos alegres por mais um domingo, por mais uma semana que o Senhor nos abençoou, o Senhor nos livrou, o Senhor nos ensinou, e hoje estamos aqui para agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito a nosso meio ao longo dessa semana. Amém? Abra a sua Bíblia comigo lá no 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2. Todos acharam? 2 Timóteo 2, a partir do verso 14. Paulo exorta Timóteo, começando assim: recomenda estas coisas, ponto. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas e palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Qual o testemunho que eu e você temos dado diante do Senhor? O que fizemos diante do Senhor e estamos fazendo que dá esse testemunho de acordo com a tua palavra? Assim como Paulo exorta Timóteo aqui nessa passagem, que ele fala no capítulo 2, no verso 9, ele fala: pelo qual eu estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Ou seja, talvez eu e você estamos igual a Paulo, algemado, mas não praticando as mesmas coisas que Paulo praticava. E ele continua aqui, no verso 15, ele fala: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Que nós temos apresentado diante do Senhor, eu e você, para que a palavra de Deus não seja envergonhada? Será que eu e você temos envergonhado a palavra do Senhor diante daqueles que não conhecem a sua palavra? Ou será que eu e você temos praticado essa palavra de acordo aqui com Paulo exorta Timóteo? E ele continua no verso 16: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Será que nós estamos sendo úteis para o crescimento da obra do Senhor? Ou será que nós somos igual a palavra fala aqui, igual Emineu e Filipe? O que Emineu e Filipe fizeram aqui? No verso 18 ele fala que estes se desviaram da verdade, perseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Será que eu e você estamos sendo igual Emineu e Filipe? Ou será que eu e você temos praticado a palavra do Senhor assim como Paulo exorta Timóteo aqui? Vamos orar neste momento. Abaixa a tua cabeça.
Nós sabemos que a palavra de Deus ela é rica e poderosa. Quando praticamos, quando reconhecemos que Deus é o único que pode nos ajudar, é o único que pode nos perdoar, é o único que pode nos dar vitória, nos dar crescimento, nós temos essa certeza de que hoje, nesse culto, o Senhor venha falar com cada um de nós. Que tudo que for feito aqui seja para a honra e glória do Teu nome. Não para nós, mas para a glória dEle. Vamos orar ao Senhor neste momento. Peça a Ele que te dê um coração novo nessa noite. Um coração que tudo que você tem feito, praticado, diante da sociedade, diante da igreja, que nós possamos dar bom testemunho, que nós possamos crescer de acordo com os ensinamentos do Senhor. Oremos. Senhor, graças te damos por este momento, por esse dia, por esse domingo, Senhor, diante do Senhor. Colocamos a nossa vida diante do Teu altar, colocamos a nossa vida diante do Senhor, porque nós temos essa certeza que Cristo morreu ali na cruz, mas Ele ressuscitou. Ele ressuscitou por minha vida e por a vida dos meus irmãos que estão aqui. Por isso nós cremos nessa palavra, Senhor, que ela não é uma palavra morta, Senhor, sim viva, uma palavra que reina nos nossos corações, quando nós entregamos a nossa vida a Ti. Senhor, te damos glória, Senhor, por este momento, te agradecemos por essa semana, pela vida de cada um, e te pedimos, Senhor, tudo que nós fizermos aqui nessa noite, seja para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Provérbios. Provérbios 24. Provérbios 24, a partir do 27, a palavra do Senhor nos fala assim: cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura do campo e depois edifica a tua casa. Não sejas sem causa contra o teu próximo, nem o enganes com os teus lábios. Nesse momento quero chamar a equipe de louvor aqui à frente. Nós vamos cantar uma música ao Senhor. Nós vamos ter esse nosso momento de contrição. Enquanto nós estivermos cantando, abaixa a tua cabeça e ora ao Senhor. Peça a Ele que te perdoe por tudo que você tem feito essa semana, ao longo dessa semana, que não é de acordo com a tua palavra, porque aqui no 28 ele fala: não seja testemunho sem causa contra o teu próximo, nem enganes com os teus lábios. Nós não podemos nos enganar, achar que tudo está certo, que tudo é da nossa forma, e não é. Nós sabemos que nós somos pecadores, e nós carecemos da misericórdia do Senhor. Então, nesse momento, nós vamos, nesse instante, abaixar nossas cabeças, vamos orar ao Senhor, vamos pedir perdão a Ele, no nome de Jesus.
perdão, Senhor. Quero ter um coração igual ao teu. Hoje eu me arrependo do tempo em que eu não percebi que estavas comigo. Quero te pedir perdão, meu Deus, pelo tempo em que eu não fui somente teu, pela glória que eu não vi, pelas vezes que eu me escondi da tua presença, Senhor. Eu me arrependo, eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, eu me arrependo. Por cada vez que eu não quis te obedecer, por cada oração que eu não quis fazer, porque eu pequei e não me perdoei, por cada vez que eu não te adorei, eu me arrependo. Por cada oferta que eu não trouxe em teu altar, por cada ofensor que eu não quis perdoar, por não ter dado ouvidos quando a tua voz chamou, eu me arrependo, me arrependo, Senhor, eu me arrependo. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Senhor, graças te damos, Senhor, por este momento. Senhor, só venha perdoar nossas falhas, nossos pecados, Senhor. Limpa o nosso coração, Senhor, para que possamos receber a Tua palavra nessa noite, Senhor. Perdoa, Senhor, aqueles também que se encontram em dificuldade, Senhor, de buscar a Tua palavra, Senhor, onde estiver, o Senhor possa estar com eles, Senhor. Quebrando o nosso coração, Senhor, nessa noite, Senhor. Traga paz e entendimento a cada um de nós, Senhor. Nós sabemos que nós somos pecadores e carecemos da Tua misericórdia, Senhor. Por isso nós entregamos a nossa vida a Ti neste momento, Senhor. Nos perdoa, Senhor. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Linda canção. Abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis. Gênesis 28. Gênesis 28, a partir do verso 20. Amém? A palavra nos fala assim: fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte
em paz para a casa do meu pai. Então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erige por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Nesse momento nós vamos ter a oportunidade de trazer nossos dízimos, a nossa oferta à casa do Senhor. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto cantamos essa canção, você tem a oportunidade de trazer seu dízimo e a tua oferta, no nome de Jesus. Amém. Vou pedir ao nosso irmão Cássio que ore, agradecendo ao Senhor pelo dízimo, pelas ofertas, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Graças. Amém, Jesus.
cada um de nós tem um motivo de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, né? Não é verdade? O Senhor é grandioso para conosco. Salmo 92 nos fala assim: bom é render graças ao Senhor, cantar louvores ao teu nome, o Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Nesse momento nós vamos louvar o Senhor com alegria. Quem puder, coloque-se de pé. Vamos louvar o Senhor no nome de Jesus. Aleluia, louvar o Senhor em todo o tempo, Ele é bom. Amém? Paz seja com todos, meus queridos. Vamos nos alegrar na presença do Senhor, porque nós estamos aqui para alegrar com a palavra do Senhor, com os nossos irmãos. Nós estamos aqui congregando e que nós possamos sair daqui mais alegres, mais alimentados da palavra do Senhor. É por isso que nós estamos aqui, congregando em unidade com os irmãos, em união. E é por isso que nós estamos alegrando. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Aleluia.
os 10 mandamentos, e não existe outro Deus além do nosso Deus. Não terás para ti ninguém acima do nosso Deus. Ninguém. Só Ele. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, o início e o fim. E Ele está por vir. So
Você consegue viver sozinho? Não conseguimos viver sozinho. Nós precisamos 24 horas. Enquanto você está amado, Ele cuida de você. Aos seus amados dá enquanto Ele dorme. Enquanto tu dorme, Ele dá. Aos seus amados dá enquanto dorme. Enquanto você está dormindo, Ele cuida de você. Ele cuida da sua casa. Ele cuida da sua família. Ele cuida de você. Nós precisamos 24 horas do nosso Deus. Aleluia. Vamos adorar esse Deus. Dizer: necessitamos do teu amor, Jesus. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti.
Se há alguém aqui abatido, Senhor, se há alguém nesse lugar que está triste, que nessa noite, ó Pai, a sua palavra venha como espada, quebrantando esse coração, ó Deus, como uma flecha, como uma lança. E que em nome de Jesus, ó Deus, os meus irmãos possam sair daqui edificados pela tua palavra. Deus, a tua palavra liberta, é a tua palavra que constrange. E que essa palavra dessa noite, ó Deus, venha constranger meus irmãos. Deus, receba o nosso louvor, a nossa adoração. Receba os meus irmãos que estão aqui visitando a nossa igreja. Que as nossas vidas sejam influência na vida dos nossos irmãos. Que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, andar conforme o teu caminho. Que o louvor que foi entoado agora, Senhor, seja verdade para os meus irmãos e para mim. Precisamos de Ti o tempo todo, em todo o tempo. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Pode se sentar. Antes que eu me esqueça, só um aviso aqui. Lembrando que esse aviso é só para homens. Mulher lá nem reserva vai ficar, infelizmente. Estamos programando um culto, vai ser um culto no bar, com churrasco, apesar que eu não gosto não, mas eu vou fazer um esforço. Irmão? Estamos programando para o mês de outubro. Até semana que vem, a gente vai passar a data certinha. Vamos aceitar te lá também, viu, doutor? Pode ficar tranquilo. Amém. O intuito desse culto, meus irmãos, é para que a gente consiga evangelizar. O intuito é você convidar um amigo, um irmão, seja quem for, mas que não seja crente. Nosso intuito desse encontro é para isso. Porque se o intuito nosso for só para fazer churrasco, não faz sentido, né? O nosso intuito é evangelizar. Até semana que vem nós passamos a data certinha, em nome de Jesus. Quero convidar nosso pastor para estar vindo aqui à frente, vai nos trazer a palavra dessa noite. Estenda a tua mão para cá, vamos orar por ele, pela vida dele, pela vida da tua família, por essa palavra que vai ser ministrada nessa noite, no nome de Jesus. Senhor, conceda graça, mais um dia a vida do pastor. Abençoa a tua família, Senhor. O Senhor esteja com ele a cada dia, suprindo todas as necessidades, Senhor. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Dê sabedoria e entendimento. Continue, Senhor, abençoando a cada dia mais, abrindo o coração dele, mais entendimento da tua palavra, que ele possa conduzir as tuas ovelhas de acordo com tudo que o Senhor nos ensina através da tua palavra. Eu te oro nessa noite, Senhor, que a tua palavra que vai ser ministrada aqui venha de encontro ao nosso coração, Senhor. Que possamos sair daqui cheio da tua graça, cheio da tua presença. Que o Espírito Santo, Senhor, fale com cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, graça e paz, amém, boa noite. Que Deus esteja abençoando a vida de todos, e sei que assim Ele tem feito. Nessa mensagem, vamos chamar as crianças, vamos orar por elas, até 11 anos, venham à frente, meninos e meninas. Hoje a tia Carol estará com vocês. Tem mais ainda, não? Já estava embaixo, ok. Vamos orar, meus caros, pela vida desses pequenos, também para a Carol, que estará com eles. Senhor Deus, bendito seja o teu nome, Pai. Agradeço por esses pequenos que estão aqui conosco.
conceda graça à vida deles, continue, ó Deus, a conceder também, através do ensino da tua palavra, mais do Senhor em seus corações. Abençoe a Carol, que estará com eles, e também a tua palavra, ó Deus, a edifique. Ser com eles, ó Pai, também em seus lares, suas escolas, em seus afazeres. E desejar a semente do Senhor, ó Deus, crie raízes, a tua palavra crie raízes nesses corações. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podem ir, seguir aquela moça ali, ó. Podem ir lá, ó. Pode seguir aquela moça ali. Bem, meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 1. Hoje, segundo domingo de setembro, daremos sequência à temática da questão da depressão, das angústias. Com certeza veremos que a palavra nos alimenta, nos direciona também para esses momentos das nossas vidas. Ela não silencia-se sobre isso, muito pelo contrário. Há diversos textos que mostram não só o abatimento do homem, mas mostram a resposta de Deus, de maneira que a palavra é uma das fontes, sim, que Deus pode conceder consolo e direção em meio às dores, às depressões, os abatimentos da alma. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 1 ao 5. Serão duas mensagens nesse texto. Semana que vem será do versículo 6 ao 11. Hoje ouviremos a mensagem com o tema Consolados para Consolar. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Coríntios 1, versículo 1 ao 5. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Amém. Todos nós que cremos em Deus, cremos que ao ser o governante que sustenta todas as coisas, ao sabermos isso, por si só devemos assumir a seguinte verdade: de que não há acaso neste mundo, não há coincidências, não há algo aleatório regendo esse mundo. Quando lidamos com qualquer circunstância do nosso dia a dia, se nós confessamos que há um Deus, e esse Deus governa este mundo criado por Ele, o conceito de soberania nos dá essa condição de afirmar de que não há coincidências, de que a coincidência traz a ideia de acaso, de que a nossa vida, na verdade, é um jogo de dados. Deus lá dos céus joga a moedinha para cima, se der cara, eu abençoo o taço, se der coroa, eu não abençoo. Meu cara, dele. Na próxima, quem sabe, né? Joga de novo. Isso é algo sem propósito, isso é algo aleatório. Em um universo que é um Deus soberano, e a soberania traz implícito isso, o governo significa que há propósito. Então não há coincidências, não há acaso. É um universo que é governado por um Deus soberano.
Isso, meu caro, traz também o refrigério de sabermos que tudo possui propósito, tudo possui sentido, implícito na ideia de que é um Deus que governa todas as coisas. E devemos saber que mesmo nas nossas maiores tribulações, elas não fogem, as maiores tribulações não fogem a essa verdade. As nossas angústias, os nossos maiores sofrimentos não fogem também a esse propósito. Na próxima semana nós veremos, no seguir desse texto, que Paulo viveu um momento tão terrível na sua vida, que mesmo ele, um homem experimentado, ele disse: eu me desesperei da minha vida, por causa do que eu vivi. E veremos que mesmo esse momento não foge aos planos e propósitos do Senhor. Mas antes dessa primeira parte que nós temos aqui nesse texto, que se inicia Paulo se dirigindo mais uma vez à igreja de Corinto. Ele já havia enviado uma carta, ao que parece 1 ano antes da segunda carta. Ele se identifica dizendo: Paulo, apóstolo do Senhor, junto com Timóteo, ele diz à igreja de Deus que está em Corinto. Quando ele diz, meu caro, a igreja de Deus, significa uma mensagem para os crentes. Pessoas que, ao lerem essas palavras, eles identificariam em seus corações claramente o que Paulo estava se referindo. Havia um linguajar próprio daqueles que pertencem ao Senhor, que não é estranho a eles. Quando ele fala a igreja, ele está se referindo a todos os crentes, pessoas que já haviam se convertido, crido, se arrependido dos seus pecados e crido em Jesus. Então, quando Paulo fala sobre Jesus, sobre o sofrimento de Cristo, sobre arrependimento, essas coisas não eram estranhas a essas pessoas. Mesmo talvez não conhecendo muitos deles, que já haviam se convertido depois da saída de Paulo, de Corinto, o linguajar deles com certeza não era algo estranho, porque havia uma unidade, essa unidade dada pela pessoa de Jesus, pelo Senhor. A igreja de Deus está em Corinto. Aos crentes, aos convertidos, falar sobre arrependimento não te é algo estranho, você que já conhece o Senhor, porque você desfruta no seu coração a ação de Deus que te leva a se arrepender do seu pecado. No período de liturgia em que nosso irmão Vilmar fala sobre ao arrepender dos seus pecados, a canção que nós ouvimos, essas coisas elas têm lugar no seu coração, elas não são estranhas, porque pertencem aos conceitos daqueles que fazem parte da igreja de Cristo ao redor do mundo. De forma, meus irmãos, que nessa mensagem ele vai falar também aos crentes que mesmo em meus sofrimentos, Deus possui grandes propósitos. Estamos falando desse mês da questão da depressão. Não podemos deixar de falar de como o sofrimento é com certeza sim o maior colaborador para o abatimento das nossas almas. Ele continua dizendo no versículo 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. E ele inicia o versículo 4 dizendo que esse Deus de toda consolação, no versículo 3, ele vai dizer no versículo 4: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Quem tem sido os substitutos que nós muitas das vezes buscamos conforto e consolo? Quem ou o que tem sido as fontes das quais nós temos buscado constantemente, recorrentemente? Quando passamos aflições, frustrações, apreensões, nós vamos lá e caímos sem nenhum filtro, buscando algum consolo daquela fonte ou daquela pessoa. Muitos irmãos buscam consolos nos sofrimentos, no dinheiro, no reconhecimento, nas curtidas, né? Deixa eu ver quantas curtidas a minha foto ganhou. Nossa, 10 curtidas a mais do que tinha. Que consolo na minha alma. Isso vai preencher meu coração frente ao sofrimento. Dali mais alguns momentos, deixa eu buscar. Olha, mais 7 curtidas, que consolo. Ou aqueles que buscam o dinheiro.
de saldo na minha conta, deixa eu ver minhas conquistas financeiras, deixa eu ver minhas realizações. Elas me trarão consolo, elas me trarão conforto. Nós bem sabemos que elas não podem fazer isso. Os meus troféus, as minhas conquistas, elas não podem conceder, elas não podem adentrar no coração e trazer paz à minha vida. Sem falar, irmãos, daqueles que buscam em outras coisas que fornecem prazer, como a comida, a bebida, as drogas, a pornografia, aquela sensação de prazer imediato, rápido, como forma de trazer conforto à alma angustiada. A palavra nos diz, nos apresenta outra pessoa, outra fonte. Ele, o Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta. É Ele que nos conforta. É o ser, não coisas. É o ser que nos conforta em nossas tribulações, irmãos. E a ideia desse texto é que esse Deus que nos conforta em todas as nossas tribulações vai nos mostrar claramente que, por ter objetivos, o texto deixa claro que Ele em toda a tribulação. Isso significa também que ao longo de toda a tribulação, nosso Deus é aquele que nunca dorme, como diz o Salmo. Ele é o guarda de Israel, Salmo 121. Ele que realmente não dorme, não descansa. Você e eu precisamos descansar porque nós temos limitações, precisamos repor as energias. Mas o nosso Deus não, Ele permanece incessantemente concedendo governo, sustentação a tudo que existe. Por isso, também haverá conforto e consolo ao longo de toda e qualquer situação que estivermos enfrentando. A vigência do poder dele, a sustentação que ele nos dá, ela não sofre declínios. Hoje nessa semana ficamos sem energia, né? Na casa ficou sem energia. Tivemos um pico. Ficou sem energia, coisa que acontece em todos os lugares. Por alguns momentos ou minutos, ficamos sem a cobertura de energia elétrica nas nossas tomadas. Pergunta: será que Deus, no seu cuidado sobre as nossas vidas, sofre algum tipo de curto-circuito e naquele período da sua vida o sustento, o cuidado dele está suspenso? Não há quedas do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Então, meu caro, há conforto de Deus, há sustento, consolo de Deus em toda e qualquer tribulação. Quando vemos que a palavra nos diz que toda tribulação significa que não há tribulações que você tenha que apelar para outra fonte. Pastor, dessa vez não teve jeito, eu tive que buscar outros recursos, tive que buscar recursos em outras fontes, porque tive que adicionar, reforçar, porque não há consolo de Deus para esse tipo de situação. A palavra diz que há para toda e qualquer tribulação. Não há situação, não há sofrimento que não haja provisão de Deus para as demandas da nossa alma, para as demandas dos nossos corações. E nós, irmãos, caímos no erro de achar que há coisas que Deus não seja suficiente e que às vezes a gente tem que apelar para outras fontes, para outros deuses. Não, pastor, eu tive que dar uma incrementada, buscar em outros lugares as respostas que eu não estava tendo de Deus. A palavra nos dá a garantia de que é Ele que nos conforta em toda tribulação. Há conforto de Deus, há sustento, há consolo do Senhor para toda e qualquer situação que eu e você enfrentarmos. E lembrando que Deus tem planos em todas elas. Há consolo de Deus porque Ele também está fazendo parte, não só fazendo parte, mas está administrando tudo aquilo, porque Ele tem planos naquilo
que eu e você estamos enfrentando, irmãos. Desde que seja o seu quebrantamento, desde que seja para que você conheça mais o Senhor, não sei que Deus possa estar tratando de maneira específica na sua vida, mas que há propósito há, e que há consolo em meio ao sofrimento há. Isso é importante de se ouvir, para que nós não agravemos a situação além do que ela já possui sua própria gravidade. E não deixemos de enxergar, irmãos, o consolo do Senhor que nos é dado em nossas dores. Ele sabe como você está sofrendo. Cristo, quando veio esse mundo, se identificando com todos nós, sofreu também, se abateu. Mateus 26 deixa claro que ele se abateu a ponto de dizer: minha alma está abatida até a morte. Ele conhece, nosso Deus conhece nossas tristezas, e Ele também, na pessoa de Cristo, sentiu as nossas tristezas e as nossas inconstâncias, como Jesus, como mediador perfeito. Ele sabe como você está abatido, sabe por que está abatido. Mas o importante é, irmãos, que pela palavra do Senhor nós entendamos que em nossas angústias, em nossas tristezas, Deus tem planos em todas elas. Como eu disse, nosso Deus é um conforto, é Ele que nos conforta em todo tipo de espécie, qualquer que seja o cardápio das situações que você queira buscar. Para essa situação, pastor, para essa situação, não, para essa aqui não, pastor, aqui é pesado demais. Deus não poderia me conceder consolo para esse tipo, meu caro, pode. Eu e você temos que ajustar o nosso olhar para percebermos o consolo de Deus em toda e qualquer situação. E também, ao longo de toda a situação, não haverá picos no cuidado de Deus. Ao longo de toda a situação, Deus não vai remover o consolo e o conforto dele, porque se Ele fizer isso, nós caímos no desespero. Mas Ele concede conforto e consolo em meio à tribulação e ao longo da tribulação, para que dessa forma, meus caros, nós possamos avançar para aquilo que Paulo vai nos mostrar nesse texto. Mas antes de avançarmos, devemos saber que se Deus é soberano, Ele poderia remover aquela tribulação instantaneamente. Ele poderia fazer com que ela cessasse de maneira instantânea. Ele poderia fazer com que você se esquecesse, tivesse uma amnésia ali e nunca mais se lembrasse. Mas Ele não faz isso em muitos momentos. Ele pode, de maneira instantânea, remover aquela tribulação e remover a sua lembrança que você passou isso. Mas por que será que Ele não faz? Porque em muitos momentos em todos os momentos Ele tem planos, irmãos. Poder Ele tem. Por que Ele não faz? Porque esse mesmo Deus soberano nos conforta em toda a tribulação, tem grandiosos planos. A teologia da prosperidade, que ensina que o crente não deve sofrer, ela empobrece essa ideia. Ensina que o crente verdadeiro não sofre nesse mundo. A teologia da prosperidade, ela empobrece porque ela não nos leva a enxergar isso, que há consolos de Deus em meio ao sofrimento, e ao longo de todo o sofrimento Deus tem propósito nisso. Então, a teologia que me ensina que o sofrimento ou é fruto do pecado, ou ação de demônios, ou falta de fé, jamais me incentivará a chegar ao consolo de Deus em meio às tribulações. Jamais me incentivará a ver os frutos dos quais nós devemos falar no próximo ponto. Por isso, meu caro, rejeite ou converte esse falso evangelho que ensina: pare de sofrer agora, decrete pela fé e encerre hoje todo o sofrimento, sendo que nosso sentido deveria ser direcionar as pessoas a olhar o conforto do Senhor em meio ao sofrimento. Isso sim nos leva a chegar a propósitos em meio às nossas dores. Como lemos em Jó 42:5, depois de todo o sofrimento que Jó viveu ao longo de todo o livro, ele diz claramente: antes te conhecia de ouvir falar,
E lembre-se que Jó era o crente, hein? Era o servo do Senhor, que se eu for o que ele era. Mas ao final de todo aquele sofrimento, ele ainda diz: antes te ouvia, te conhecia só de ouvir falar. E após tudo que ele enfrentou e experimentou de Deus, ele afirma: mas hoje os meus olhos te veem. A percepção de Deus na vida dele, é claro que ele estava vendo Deus de maneira literal, mas a firmeza dele em Deus fez com que ele pudesse dizer que o que ele conhecia sobre Deus era algo que ele tinha ouvido falar. Agora, vivenciando todo o conforto, todo o conhecimento que agora aumentou de Deus em sua vida, em meio ao sofrimento, ele dá esse salto para afirmar: hoje os meus olhos te veem. Há planos do Senhor em meio aos nossos sofrimentos. Vemos e veremos então agora, irmãos, um dos muitos frutos que Deus nos concede, dos propósitos que nos são dados em meio às nossas angústias. Ele diz, versículo 4, é Ele que nos conforta, ou seja, é Deus quem faz as nossas vidas em toda tribulação. Aí vem a palavra para. O objetivo: para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Além de recebermos conforto do Senhor, vemos aqui um propósito, um objetivo. Além de recebermos conforto, nesse recebimento desse conforto há um propósito: para consolarmos outros a receberem o mesmo que nós temos recebido do Senhor. Isto me dá direção. Não são moedas que são jogadas para cima, né, cara ou ouro. Isso aqui mostra propósito, uma direção, um caminho. Deus não joga dados para o seu vida. Não é algo aleatório. Isso fará com que você, meu caro, não pergunte por quê, né? Mas fará a perguntar o que Deus quer trabalhar na minha vida através disso. Assumimos a ideia de propósito em nossos abatimentos. Quando a nossa visão está meio cinza, né? A gente olha para o horizonte, tudo está colorido, nosso sofrimento faz com que a gente enxergue tudo meio cinza, meio sem perspectiva, a visão fica deturpada, a gente não consegue chegar além, fazer planos para frente. Mas não diga que algo não esteja em ação na sua vida, porque está, tanto na sua vida e para a vida de outros através da sua vida. Olha o que a palavra nos diz. A propósito de Deus, a depressão, irmãos, com certeza, ela se enraiza em nossos corações justamente quando a gente não vê propósito. E a gente foca apenas no sofrimento pelo sofrimento. Mas quando entendemos que há objetivos, que nós podemos olhar para além deles, e que Deus está trabalhando isso em nossas vidas, é isso que vai nos dar condições de sairmos do lugar e de avançarmos. Qual os nossos propósitos? O Senhor nos mostra propósitos. Não é algo aleatório. Há frutos que serão trabalhados e colhidos na sua vida para a vida de outros. A minha vida não está sem rumo nesse momento de sofrimento. Isso nos demonstra, irmãos, a condição de sermos instrumento de Deus. Temos aqui os irmãos tocaram, né? Para produzir cada nota, tem que pôr um dedo em cada corda na casa específica. O dó, eu quero o dó, eu preciso desse dedo, nessa casa, nessa posição. Aí eu tenho essa sonoridade. Pense que Deus, em meio aos seus sofrimentos, está conduzindo a sua vida para se encaixar também no que Ele faz na vida de outros. Que propósito Deus de Deus. E como é importante nós também desdobrarmos para a verdade da importância de estarmos juntos.
o grande erro daqueles que se abatem de se isolarem, não só de se afastarem, mas também daqueles que se aproximam, eles usarem suas energias para os manter afastados. É um erro duplo. Daqueles que se esforçam por se aproximar e eu me esforço por me afastar. É normal, é compreensível, são coisas que acontecem em momentos assim, mas não podem perdurar, porque eu estarei abrindo mão de receber coisas que Deus quer trabalhar na minha vida, através da vida de outros. Porque estamos vendo, meus irmãos, que o texto deixa claro que há uma ação de Deus através da vida de outros, para que o consolo que eu recebo de Deus, no consolo que eu recebo de Deus, eu possa consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a mesma consolação com que nós somos consolados. Os sofrimentos não são para nos endurecer, são para nos fortalecer. Há uma diferença entre o endurecido e o fortalecido. O endurecido parece forte, mas ele, na verdade, ele cria uma casca. Ele rejeita tudo, ele faz muita coisa, muito competente, mas ele não se abre para ninguém e não coopera com ninguém. Não permite que ninguém adentre a sua vida e também não adentre outro, mas ele continua. Esse é endurecido. Há a diferença daquele que foi fortalecido. Fortalecido, ele entende que o outro, ele é fortalecido através do que o outro também o concede, mas ele continua fortalecendo o outro. Vemos, irmãos, a importância de estarmos juntos em comunhão, para que eu perceba a sua fraqueza e possa me aproximar de você e ser instrumento de Deus para o seu fortalecimento. E no meio da nossa comunhão, os sofrimentos que você está enfrentando hoje, há outros que já enfrentaram e foram consolados por Deus e serão instrumentos de Deus na sua vida naquele momento. É isso que o texto está nos dizendo. Veja o grande erro, o grande pecado, o agravar da situação quando nos afastamos e achando que sozinhos, como lobos solitários, caminharemos melhor. Iremos agravar a situação. A palavra de Deus vai nos mostrar, irmãos, que grande parte do consolo de Deus nós ouvimos em semana passada e continuamos a ouvir hoje também hoje. Grande parte do consolo de Deus virá através da vida de outros. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 7. A mesma carta. 2 Coríntios é a carta mais pessoal de Paulo, é aquele mais expõe seu coração. 2 Coríntios capítulo 7, versículos 5 ao 7, veja o que diz. Porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por onde? Por dentro. Paulo não era imbatível, temores por dentro. Porém, Paulo vai mudar. Porém, Deus que conforta os abatidos, os consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso canto e o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Paulo estava enfrentando uma situação terrível. Ele saiu de uma situação difícil, caiu em outra, que ele teve tempo de respirar. Em meio àquela situação, o texto diz: porém, Deus estava trabalhando nisso, concedeu conforto a Paulo. Como esse conforto veio? Através da chegada de Tito. Ele reconhece que a chegada de Tito e o que Tito disse para ele era Deus o confortando, trazendo refrigério para que ali meio a situação não mudou. As tribulações de fora continuaram, mas o temor interno apaziguou o seu coração. Trouxe esse texto para vermos mais uma vez esse grande instrumento de Deus chamado apóstolo Paulo, sendo consolado, confortado, sustentado por Deus através de outros.
Nos lembremos, irmãos, do versículo 1, lá do texto que nós lemos, de 2 Coríntios capítulo 1. Paulo escreveu uma carta à igreja de Deus. À igreja. Nós não estamos sozinhos. Primeiro que Deus está nos sustentando, mas Ele também sempre enviará outros. Há consolos, meu irmão, que somente virão para a sua vida através da vida de outros. Esses consolos, esses tesouros estão escondidos na comunhão. Por isso, quando eu e você nos afastamos, como que eu poderei concretizar na vida do outro o consolo que eu recebi do Senhor? Como que o outro poderá consolar o que Deus deu a ele, que me seria preciosíssimo, se eu tenho me esforçado por me afastar ou aproximar dele para a comunhão? Avançando para o capítulo versículo 5, 2 Coríntios capítulo 1. Aquilo que é o centro de tudo isso é Jesus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Há sofrimentos que fazem parte do próprio fato de estarmos ligados a Cristo. Como Paulo diz nas suas cartas, ele iria dar sequência aos sofrimentos de Cristo também na sua vida. Há sofrimentos que virão sobre a sua vida, que são extensão dos sofrimentos de Cristo, porque Ele é a cabeça da igreja. E o fato de você ter sido alcançado, meu caro, servir ao Senhor, há sofrimentos que fazem parte simplesmente da sua vida, pelo qual você está ligado a Cristo, mas também o consolo que é dado a Ele transborda de Cristo para a sua vida. Nós não usufruímos apenas dos sofrimentos, mas também do consolo que Cristo recebe e nos concede. Dada essa condição, irmãos, os abatimentos das nossas almas, nós podemos continuar a avançar, porque Cristo não joga dados com as nossas vidas. Nós podemos continuar a avançar nesse avanço e é no auxiliar uns aos outros, receber o consolo do Senhor, porque o texto diz que é Ele que nos conforta em toda e qualquer angústia, a propósito em meio aos meus sofrimentos, de maneira que aquilo que você está sofrendo, no caso, será um tesouro. O que Deus trabalhar na sua vida será um tesouro valiosíssimo para ser concedido a outro. E também algo que o outro já sofreu, te será uma luz no fim do túnel, e você saberá exatamente, é isso que eu venho fazer. E você estava perdido, chega uma irmãzinha simples e fala: pastor, eu passei tal situação também, e aconteceu isso na minha vida, e Deus me mostrou isso naquele momento, meu pai. Você que estava simplesmente perdido, não sabia o que fazer, abre-se uma janela diante dos seus olhos. Você estava batido agora com convicção, e não sabia o que fazer, você é invadido por uma convicção grandiosa. Agora eu sei o que fazer. Estou pronto para continuar a avançar. Deus, que confortou outros, te confortou. E agora você que foi contemplado com esse consolo, fará o mesmo para os filhos. Aqueles que fogem, que não enxergam crescimento em meio aos sofrimentos, jamais terão esse olhar para os seus abatimentos. Não será na sua força, meu caro, que você avançará. Mas fica claro nessa mensagem que é sempre na força do Senhor. E boa parte da força que Ele te concede
te será dado através de outro. E muitas das coisas que Ele concederá a outro será dado através da sua vida. Você tem os seus sofrimentos individuais que só você sofreu, serão preciosos na vida. Na intensidade que você sofreu, eles vão se encaixar perfeitamente na necessidade de outros. Deus não joga dados nas nossas vidas. Você olhará seu sofrimento de outra forma. Não como um masoquista, né? Tem prazer no sofrimento, pelo sofrimento. Mas em meio a eles, quando eles vierem, vocês vão chegar com propósitos, com frutos, não como algo aleatório ou como algo sem sentido. E veremos, você terá firme convicção de que realmente esse Deus soberano que governa todas as coisas, realmente tem cuidado da vida. Sofrimentos terão lugar nas nossas vidas. Eu não vou buscá-los, mas quando eles vierem, eu sairei com frutos, não sairei de mãos vazias. Muitos desses frutos não são palpáveis, não são quantificáveis, mas a maioria deles são coisas que vão realmente trazer a força necessária para continuarmos a avançar. Vamos orar nessa hora, nos dirigir a esse Senhor, a esse Deus que trabalha, esculpe as nossas vidas em meio às dores e sofrimentos. Deus bendito, grandioso, Pai. Ó Deus, nossa vida, ela não segue sem rumo. Nossa vida, Deus, não segue, ó Deus, ao acaso. O Senhor não joga dados nas nossas vidas. Muito pelo contrário, Deus. O Senhor tem dado sentido, já deu sentido à nossa existência. Isso, ó Deus, não é removido em meio aos momentos de aflições, às nossas depressões, momentos, ó Deus, em que não conseguimos enxergar à frente, porque nós somos limitados. Mas que nós tenhamos fé, ó Deus, convicção plena, ó Deus, dado pela Tua palavra, de que em meio às nossas dores e abatimentos, momentos que percebemos as nossas fraquezas, ó Pai, as nossas limitações, quando sentimos medo, quando percebemos nosso coração disparado, ó Deus, o corpo não respondendo, nós saibamos que ainda assim o Senhor está trabalhando em nós, para também trabalhar através de nós. Ó Deus, que na nossa comunhão, nós, ó Deus, coloquemos em prática isso. Possamos distribuir, ó Deus, entre nós o conforto que nos foi dado. Porque a Tua palavra nos afirmou, nós somos contemplados pelo Teu consolo, para podermos consolar-nos se estiverem em qualquer angústia. Ó Deus, que nós possamos perceber os grandiosos frutos que o Senhor tem nos dado, trabalhar em nossas vidas, que são preciosos para nós e também serão tesouros na vida de outras pessoas. Derrama bênção na vida de todos e nos leva a enxergar toda a nossa volta pelo olhar da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meu caro, a sua vida. Você sai daqui refletindo nessa palavra. Você sai daqui refletindo no que tem acontecido na sua vida, esteja acontecendo. Mas olhe para o que Deus tem feito na sua vida. Vamos colocar em pé, vamos seguir para o encerramento deste culto. Estarei orando. Também depois interpretando a bênção, você vai se sentar para que nós possamos dar seguimento, a algumas coisas da nossa igreja. Senhor Deus, bendito seja o Teu nome, Pai. Da Tua palavra que nutre as nossas almas. Ó Deus, da Tua palavra que nos leva a olhar por aquilo, ó Deus, pelo ângulo que o Senhor, ó Deus, quer que nós olhemos. Enxerguemos o que o Senhor quer que enxerguemos. Ó Pai, abençoe a vida de cada um que está, fortaleça as nossas vidas. Derrama, ó Deus, ao longo dessa semana, Tua graça sobre todos
nós. Ajuste o nosso olhar para perceber as bênçãos do Senhor sobre nós. E que ao invés de questionamentos, ó Deus, haja gratidão. Ó Deus, esteja abençoando a semana de novo, trabalho, os relacionamentos, as famílias. Ó Deus, que cada um dos meus irmãos seja um instrumento de graça no tempo desse mundo. É o que eu te peço, Deus. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as ternas consolações do Espírito de Deus esteja com todo o povo do Senhor aqui e todo o povo do Senhor sobre essa terra, por sempre. Amém. Amém, meu caro? Pode se sentar. Antes de orarmos pelos aniversariantes, queria conhecer os nossos visitantes. Primeiro que foi chegado aqui, Michele do Salão. É isso? Duas Michele aqui hoje? Então essa é a Michele do Salão. Deus abençoe, tá, Michele? Bem-vinda, primeira vez? Tá bom, Deus abençoe. Michele Reis, é você, né? E o Bernardo é o seu menino. É o Gassinho que a gente olhou por ele. É a primeira vez também? Deus abençoe a sua vida, tá? E do Bernardo também. Gael é o outro menino, né? A menina Beatriz, ela veio no passado. E o Gael é a primeira vez que vem, porque Deus abençoe a vida dele também, né? Deus abençoe vocês que estão nos visitando. Vamos orar pelos aniversariantes dessa semana, né? Eu tenho que orar por um que é a Carol, não posso esquecer, senão eu vou dormir no sofá, né? É a morte. Ela faz aniversário amanhã e tem, eu olhei hoje, Mariana, essa semana, não é? Então vem cá, Mariana. Tem mais alguém? Dodô? Vem cá vocês dois, Gami, Dodô e Geraldo. Fala rápido, quantos anos de casamento? Está no sofá aí. Vamos orar pelo Dodô. Gami. Alguém chama lá, que está subindo? Vamos esperar. Se houver alguém de aniversariante, pode, ou de casamento, só levantar a mão. Adiantamos os avisos. Quinta-feira nós estamos domingo, às 19 horas. Sábado, dia 20 é sábado, não é isso? É o próximo agora. Então, dia 20, nós terá a programação, a que eu já havia falado com os irmãos, e também nos grupos da igreja. Isso é a programação do primeiro celebrário, né? Que vai ter. Será lá na Casa da Bíblia, a partir das 17 horas. A programação das igrejas evangélicas estão participando, né? Os pastores e tudo. Então, assembleias que tem, Batista e outras igrejas estarão juntas ali. Então, convido os irmãos, né, que sábado, a partir das 17 horas, sejamos ali juntos com os nossos irmãos para orarmos por eles, estarmos orando com eles no coração. Ô Carol, vem para orarmos com os aniversariantes. Estamos aguardando a senhora. Então, aqui aniversariantes amanhã, dia 15, dia 20 e o aniversário de casamento é hoje? Hoje, 40 anos, né? Que bênção. Oremos então por eles. Seu Deus, graças a Deus, por esses que estão na frente, a Carol, a Mariana, que comemoram mais um dia de vida. Foi o Senhor quem as criou, o Senhor que as tem sustentado, Deus. O Senhor que as salvou. Elas sejam gratas, ó Deus, ao Senhor, por mais esse ano de vida. O Senhor conceda a elas, ó Deus, muitos anos, para que também sejam
instrumento do Senhor nessa terra. Abençoe também o Senhor Valor, Deus geral, mais esse ano, ó Deus, que estão juntos, hoje comemoram, ó Deus, o 40º aniversário, Deus, do seu casamento deles. Ó Pai, que o vínculo entre eles se estreite ainda mais, ó Deus, para a glória do Senhor. E que eles, ó Deus, possam, ó Pai, dia a dia, ó Pai, ser instrumentos também em tuas mãos. Que, ó Pai, os filhos, netos, ó Pai, sejam abençoados através da vida deles. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, moças. Os avisos eu já dei, né? O Vilmar já deu o aviso do churrasco dos homens, né? Essa evangelização que nós vamos fazer. E eu creio que seja isso. Deus abençoe a sua vida, né? Abençoe grandemente. Eu vou para a porta para te cumprimentar, mas você não sai sem ter um momento de comunhão para pensar do seu lado. Isso, traga os meninos novamente, que foi muito produtivo ali com as crianças, aprenderam bastante. Continue trazendo isso aqui. Ok? Deus abençoe a todos. Vão em paz.